Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Deixa eu acertar meu tempinho aqui e vamos que vamos. Bem, eu tinha falado nos stories lá do Instagram sobre essa coisa da creatina e o câncer, né? Então surgiram aí algumas evidências, né? Tem surgido a partir de estudos animais e tem alguns achados clínicos mesmo, né? De alterações na creatina, nos seus metabólitos, na creatina quinase, em diversos tipos de câncer. Então, isso aí tem acendido aí uma discussão sobre o uso da creatina em pacientes com câncer, dado o fato que nesses pacientes existe a questão da perda de massa, da fraqueza muscular, da caquexia, e aí existem os clinical trials na tentativa de tentar combater isso, colocando esses indivíduos para treinar e usando a creatina como um adjuvante no treino, né? Eles comentam aqui alguns 3 ou 4 clinical trials com esses pacientes, mostrando que ainda não existem resultados satisfatórios, né, evidentes, que eles estão melhorando com a creatina. Mas o grande lance da revisão não é esse, é justamente falar desses dois lados. E por que chama os dois lados? Porque previamente existiam evidências que no modelo animal, né, de câncer subcutâneo, a creatina impedia o crescimento tumoral. E agora tem surgido outras evidências em outros modelos de câncer animal, e junto com essas evidências clínicas aí, de que a creatina pode estar ligado a aumento da invasão e metástase em tumores, tá? Então eles começam falando, né, os dois autores começam falando que os creatina, como a gente sabe, é um dos suplementos mais usados para aumento de massa, aumento da função muscular, que tem estudos prévios usando do seu uso para a obesidade, para combater a infecção viral, que tem indícios que ela protege os tecidos contra a injúria da hipóxia, né? Então protege contra a injúria e isquemia, resultados em doenças outras como Huntington, né, Parkinson, outras doenças neurodegenerativas, neuromusculares, e de uns anos para cá tem surgido esse papel no câncer, né? Então, como eu falei, alguns estudos estavam surgindo lá que ela suprime o crescimento tumoral via o quê? Né? Via atrapalhar o metabolismo energético, né? Então, via o metabolismo energético seria essa ideia, né? E seria essa questão. Então, aí agora aí ele fala, ó, só que novas evidências estão dizendo aí que a creatina promove, né, a progressão do câncer, né, ao invés de ter uma atividade tumoral. Então, eles vão verificar aí na revisão, tentar falar isso, né? Os efeitos, aí eles dizem já que esses efeitos aparentemente contraditórios, porque alguns estudos mostrando efeito positivo, né, então contra o crescimento, e alguns estudos mostrando efeito negativo para invasão, para metástase, né? Pode estar relacionado às diferentes formas de metabólico da creatina e seus papéis em diferentes estágios da progressão do câncer, tá? Eles comentam isso. Então, isso é tudo uma introdução. E na introdução ainda, ele vai falando aqui que o indivíduo médio de 70 quilos tem 120, 140 gramas de creatina, que todo dia a gente tem uma degradação de aproximadamente 2 a 4 gramas, né? E isso tem a ver, por exemplo, lá quando você faz aquele protocolo de... Tá, isso é uma curiosidade, mas faz aquele protocolo, por exemplo, de 20 gramas por dia, 4 a 5 vezes por dia, e depois faz uma manutenção de 3 a 5 gramas, essa manutenção é justamente porque, de modo diário, você tem ali uma degradação todo dia de equivalente, não, desculpa, não a 2 a 4 gramas, perdão, mas equivalente a cerca de 2% dela, tá? E aí ele fala agora sim, os 2, 4%, que geralmente a gente obtém de 2 a 4% de creatina a partir de peixes, aves, carne vermelha, tá? E aí que ela é sintetizada no fígado e dos rins, embora outros órgãos, mas especialmente fígado e rim, a partir da glicina, da arginina e da metionina, né? E aí fala, por exemplo, que você tem duas enzimas chaves, né? Tem a L-arginina glicina aminotransferase e a S-adenosilmetionina guanidinoacetato metiltransferase, que é a GAMT. Essa GMT aí, que é essa última, né? A S-adenosil metilina guanidinoacetato metiltransferase, que é essa GATM, que dá dica, da sigla, seria a enzima chave, né, no metabolismo. Então, seria, por exemplo, no caso que o tumor está crescendo, uma fonte de bloqueio. E aí ele fala, né, que a creatina está no corpo, ele fala que aproximadamente 2% da creatina vai sendo regenerada por dia, que nem eu falei, né? Ele fala das correlações clínicas. Então, por exemplo, aqui ele comenta, eles dão alguns highlights, né? Ó, a creatina inibiu o crescimento de tumores subcutâneos e aumenta
atividade antitumoral através do CD8 T-cells, né? Esse é até um vídeo aí no canal falando sobre isso, né, da creatina enquanto estimulador do sistema imune, embora não necessariamente só no câncer, tá? A creatina quinase promove o crescimento de uma variedade de tumores. Então, olha só, então, enquanto a creatina, nesse modelo de tumor subcutâneo, está impedindo o crescimento, aqui ele já está mostrando que em outros, a creatina quinase, né, que é a enzima que fosforila, está envolvida com o crescimento de vários tumores. Metabólitos, né, da creatina estão ligados ao crosstalk, né, a conversa entre tecido adiposo e tumor de mama. Então, por exemplo, as células adiposas que estão ali na região da mama, por exemplo, em animais, né, produzem creatina e transferem essa creatina para a célula tumoral usar como crescimento, alguns modelos, né. Creatina promove a invasão, metástase de alguns tipos de câncer, né, vista in vitro, coloretal, câncer de mama e câncer de pâncreas, tá? E aí, por exemplo, olha o que ele começa a associar. Isso aqui são achados clínicos, tá? E modelos de origem, modelos humanos. Então, por exemplo, aqui ele mostra, né, o metabolismo, né? Ali coloca arginina, glicina, a S-adenosil, que a gente falou agora, né? A S-adenosil, nome bendito, metina, guanidino, acetato, metiltransferase, que é essa aqui, que é a enzima-chave, vai produzir guanidino acetato, tá no nome da enzima, você vê, né? Aí ela vai produzir creatina, que vai ser fosforilada pela creatina fosfato, e vai ajudar isso no ATP-ADP. Isso aqui é, por exemplo, o transportador, né? É um transportador de creatina, né? Que está nas membranas aí, que transporta a creatina e ajuda ela a entrar nas células depois, né? Transporta no sangue e ajuda a transportar para as células, tá? Então ele vai falando isso, ajuda a transportar para as células. Então, ele está aqui, ó, transportado para as células via circulação pelo transportador de creatina, que é justamente isso aqui. Então, essa primeira parte já da figura é a imagem, vamos dizer assim, do metabolismo convencional, né? Porque se ela está sendo produzida principalmente no fígado e nos rins, ela acaba sendo transportada na circulação por esse SLC6A8. E agora, aqui na imagem B, ele está mostrando que, por exemplo, em alguns tipos de tumor, né, fígado, pâncreas, intestino, né, coloretal, alguns achados, né, em pacientes, ó, o receptor está aumentado em situações de câncer de mama, essa enzima está aumentada em metástases hepáticas que são câncer originalmente produzido lá no colo retal e que tiveram metástase no fígado, né, aumentada aqui no câncer de pâncreas, a creatina fosfato, a creatina aumentada aqui no câncer hepático também, creatina aumentada no câncer vulvar, creatina quinase também aumentada no câncer de próstata, câncer de pulmão, câncer de ovário. Então, esses aqui, né, da parte B, são achados em pacientes humanos. Então, inclusive, na revisão, eles citam, né, que essas substâncias podem ser usadas como biomarcadores, até preditores. Então, ele comenta alguns casos onde você faz exame lá de diversos pacientes e você vê que aqueles que estão com determinadas ações desses metabólicos aí aumentados, eles acabam tendo pior prognóstico, menor sobrevida. Então, mostrando aí como isso está, né, alterado. Então, ele começa, né, com relação de metabólitos relacionados ao que a gente tem aí, né, e os dados aberrantes, né, ligados aos modelos animais. Então, aqui ele começa a falar dos modelos animais. Então, esse modelo aqui, ó, figura 2, né, creatina suprime o crescimento tumoral, né, creatina e seu análogo fosfocreatina suprime o crescimento tumoral subcutâneo em modelo de animal. Então, um tumor é injetado aqui no camundongo, e aí eles dão ou a creatina ou essa ciclocreatina, que é um análogo artificial, que quando é injetado, ele impede que a enzima tire os seus fosfatos para dar para o ATP. Então, ele acaba, vamos dizer assim, essa ciclocreatina entra na célula, se torna ciclocreatina fosfato, mas depois não consegue mais liberar esse fosfato com dificuldade. Então, a célula não tem esse buffer, não tem esse tamponamento da creatina fosfato para o ATP. Então, isso aí, no modelo aqui, né, do rato e do camundongo, você vê que tem os dois aqui, o camundongo e o rato, então, diminuição do volume do tumor subcutâneo. Então, esses eram os achados iniciais, que eles tinham dizendo, olha, tá vendo, a creatina, o seu análogo ciclocreatina,
é bom, né? Tem aqui, né? Tem aqui em termos de aumentar a atividade da célula, desculpa, bloqueando a célula tumoral e, no caso da célula imune, aumentando a atividade dela. Então, o que explicaria aí por esse modelo os achados positivos? Que a célula CD8 citotóxica, né? Ela capta a creatina, isso aumenta a função dela, porque ela precisa de muito ATP para proliferar, para crescer, para atuar. E, ao mesmo tempo, no tumor, a ciclocreatina e a creatina são, vamos dizer assim, negativos, porque bloqueiam o metabolismo tumoral. Tá? Então, a creatina ajuda na célula CD8 para ela combater o tumor, e no tumor, a creatina e a ciclocreatina, que é esse metabolito artificial, bloqueiam. Mas lembra que tem aqui os achados, né, clínicos aqui de concentrações ou circulantes ou nos tecidos de que metabólitos da creatina ou creatina, né, estão aumentados nos tumores. Então, esses diferentes achados. E aí eles começaram a achar também que, né, em outros modelos de tumor, como, por exemplo, tumor de mama em camundongo, aqui, né, a enzima chave, a troca, a conversa, né, entre o adipócito e o câncer de mama, célula de câncer de mama, onde, que nem eu já comentei, o adipócito produz a creatina, passa para a célula do câncer de mama, né? Aí a enzima acetil-CoA lá, sintetase e tal, começa a ajudar a célula do câncer de mama a crescer e se proliferar, né? Então, ela precisa de energia, por exemplo, para produzir membrana, e aí começa a proliferar. Aqui ele mostrando a creatina em outro modelo de metástase, né? De metástase, por exemplo, ou de célula de câncer originalmente no animal, mas ou de colo retal ou de pâncreas, que costumam fazer metástase. Tanto o câncer que ele comenta de pâncreas, como o câncer coloretal, costumam fazer metástase principalmente no fígado. No fígado, essas células precisam se acostumar com o novo ambiente, para elas saírem daquele tecido que elas estavam originalmente, precisam se acostumar ao novo ambiente, para que elas possam crescer e continuar o processo de metástase. E nesse processo a creatina é fundamental para elas aqui, ó, como mostra o desenho, elas crescendo. A mesma coisa aqui no pâncreas, né? Ajudando na invasão do pâncreas. E aqui uma célula cancerígena mostrando que essa ação da creatina pode ser via MPS1, SMAD2 e 3, que são vias que vão ativar essa coisa da metástase celular. Então, mostrando que dizer, ou seja, o que eu tenho? Eu tenho um contexto em humanos, mostrando achados clínicos onde o metabolismo da creatina está aumentado em diversos tipos de tumores. Eu tenho um trabalho de animais e um trabalho de camundongos mostrando que para um tipo de tumor subcutâneo, no animal, a creatina e a fosfocreatina, que é aquela molécula que não deixa a creatina ser usada pelo tumor como fonte de energia, diminui o crescimento tumoral. Por outro lado, o CD8, nesse mesmo modelo, que é a célula linfócito T, CD8, né, CD4, CD8, CD8 é o citotóxico, ajuda a impedir esse crescimento. Por outro lado, em outros modelos de câncer de mama, de câncer de cólon, de câncer de pâncreas em animais, a creatina ou seus metabólitos, né, que eles falam muito também da creatina, da creatina quinase, fala dos receptores, das formas de creatina quinase, né, que tem diferentes, tem forma mitocondrial, forma citoplasmática. Nesse contexto aqui, estaria ligado ao aumento do tumor. Então, a última figura, ele mostra isso, né? Então, a creatina será amiga ou inimiga, né? Então, aí ele faz um esquema aqui, né? Então, primeira coisa que não tem dados suficientes para saber quanto à tumorigênese, quanto à formação do tumor, se a creatina tem um papel ou favorável ao crescimento do tumor ou contra o crescimento do tumor. Não se sabe com certeza se ela, embora a setinha aqui tenda a indicar um bloqueio, né, uma inibição do tumorigênese, isso aí não é bem confirmado. Tem bloqueio sim no crescimento tumoral com base nesses achados aqui, do rato do camundongo, do tumor subcutâneo, tá? Então, daí, a questão da inibição do tumor, né? Então, se sabe isso, desculpa, isso aqui tem bastante esse achado, então, impedindo o crescimento tumoral. Por outro lado, onde entra o lado inimigo aí? Creatina, creatina quinase, a fosfocreatina, através de sinalização de vias como as IMADs, por exemplo, pode estar, que aí já seriam esse modelo aqui, esses contextos aqui, né, de diferentes tumores em modelos animais e tal, estariam, por exemplo, ajudando na metástase, né, aqui a metástase, e colonização de novos órgãos. Então, basicamente, né, você fala assim, nossa, que confusão. E aí, basicamente, a ideia da confusão é o que ele fala, ó, os efeitos, né, esses efeitos aqui,
antagônicos, eles podem estar justamente ligados aos diferentes formas de metabólio, creatina, creatina quinase, creatinina, sei lá, né? As enzimas ligadas ao metabolismo e os diferentes graus de evolução do tumor, ou seja, estágio de iniciação, de progressão, de metástase, né? Então, por isso aqui ele tenta sintetizar nessa figura essas fases, né? Então, aqui na tumorigênese, na formação, eu não tenho ainda assim muita certeza. No crescimento, conforme esse modelo do tumor subcutâneo, tem muito dado mostrando que ele inibe. E, por outro lado, para outros tipos de tumores em camundongos, por exemplo, tem surgido, que são a coisa mais nova que tem surgido, que geralmente que foi justamente isso que levanta toda essa discussão aí, no sentido de devo ou não usar a creatina no paciente que está com câncer, até porque, né, lembra que eu comentei, eles mostram que os clinical trials, né, de usar nos pacientes ainda não tem mostrado tanta eficiência em manter a massa, manter a força desses pacientes, ou seja, combater a sarcopenia, conforme, claro que vai variar conforme o tipo de tumor, o câncer de pâncreas, de estômago vai ter mais, outros vão ter menos, mas é a conclusão que eles dizem para eles assim, ó, precisamos ficar mais atentos, né, já que isso aí existe, já que a creatina, existe a possibilidade de nós a usarmos para o tratamento em termos de massa, de força, essas coisas, o que será que vai acontecer com os diferentes tipos de tumores, diferentes fases do tumor? Devo ou não ministrar a creatina para o ser humano? Então, de certa forma, embora eu coloquei o slide da confusão, né, possa parecer confuso, os próprios autores mencionam. Essa confusão pode ser em relação ao estágio do tumor, ao tipo de tumor e aos metabólitos, né, os componentes da via, que vão desde as enzimas até as formas finais, aí, no qual a creatina, né, as subisoformas de enzima e a creatina ou creatina fosfato nos diferentes tipos de tumor. Tá ok, pessoal? Esse é mais um vídeo aí, né? Um assunto novo, tá surgindo, para a gente estar atento aí nas coisas que estão surgindo. Até quero agradecer o Daniel aí, que foi um colega do Instagram, que justamente veio conversar comigo sobre isso. E eu falei, olha, eu também não estou muito atento a essas questões de creatina e tumor, vamos dar uma olhada. Aí começamos a pesquisar, e graças a essa curiosidade dele, achei esses artigos aí, 2021, 2022, né? Claro que tem mais velho, mas tá aí no contexto aí da dúvida, o pessoal levantando essa lebre aí para tentar saber o que a gente faz na prática, né? Então, é o que eu sempre falo, né? Esse contato aí, nós, os colegas, os alunos, é sempre bom, porque a gente sempre vai aprendendo ou vai tendo sugestões de coisas aí para estar atento, a gente não consegue ficar atento a tudo, né? Para ir desenvolvendo assuntos e estudos aí, tá ok? Muito obrigado, deixe seu like, chame seus amiguinhos aí, se inscreva no canal, se não está inscrito ainda, né? Se está inscrito, pega outro computador, sei lá se dá para fazer isso, se inscreva de novo. Olha, se não é pilantragem, é brincadeira, hein, pessoal? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço.